Tragédia na cirurgia bariátrica. Fístula. O que é isso? Por que isso acontece? Qual o risco disso acontecer? Isso é grave? Me acompanha nesse vídeo que eu vou te explicar tintim por tintim desse potencial problema da cirurgia bariátrica. Tudo beleza? Dr. Fábio Faleiro aqui, cirurgião bariátrico robótico, em mais um vídeo. Aproveito para te fazer um pedido. Se esse vídeo te agregar em conhecimento a respeito da cirurgia bariátrica, toca aqui embaixo. Deixa o teu gostei, se inscreva no canal, considere compartilhar esse vídeo com alguém que quer fazer a cirurgia, mas está morrendo de medo de ter problemas relacionados a essa operação. Eu fiz um vídeo na semana passada sobre duas complicações que podem acontecer depois da bariátrica, o sangramento e a embolia pulmonar. Se você perdeu este conteúdo, aqui em cima, aqui, time, em algum lugar, coloque um card com o vídeo da semana passada sobre essas duas complicações. Mas esse vídeo de hoje é para falar especificamente sobre a temida fístula. Fístula não é nada mais, nada menos do que um vazamento de conteúdo do trato gastrointestinal para fora dos órgãos internos. Quando a gente faz cirurgia do aparelho digestivo, a gente invariavelmente está manipulando as chamadas vísceras ocas. São aqueles órgãos que levam a comida da nossa boca até o nosso ânus. Então esses órgãos que são ocos, porque são canos, né? São encanamentos que levam a comida da boca ao ânus, são as chamadas vísceras ocas. E toda víscera oca que a gente manipula, que a gente corta, que a gente emenda, que a gente costura, elas vão levar um tempo de cicatrização. Esse tempo de cicatrização, em qualquer cirurgia do aparelho digestivo, ele leva cerca de 5 a 15 dias em média, com uma média aí de 10 dias. Nesse intervalo de tempo é onde a fístula pode acontecer. Então, entenda uma coisa. Fístula, que é esse vazamento, ele é decorrente de uma má cicatrização desse órgão que foi costurado, que foi manipulado. A gente tem dois tipos de manipulação cirúrgica do trato gastrointestinal, né, na cirurgia bariátrica. Um deles a gente utiliza um equipamento que é um grampeador cirúrgico. Se você é mulher aí, e a maior parte das pessoas que me acompanham aqui no canal são mulheres, você já deve ter ouvido falar de uma máquina de costura que se chama overlock. Essa máquina de costura, ela basicamente separa o tecido em duas partes e deixa eles costurados em cada lado. O grampeador cirúrgico é exatamente isso. Ele é um equipamento que a gente coloca no meio do tecido, aperta um botão e esse botão vai levar a um grampeamento de um lado e de outro com um corte no meio, para separar essas duas partes. A outra forma, ela é relacionada a costuras. A gente pega um fio, uma linha de costura, e essa linha de costura, com uma agulha na ponta, ela é utilizada para aproximar as duas bordas do tecido. E essa aproximação vai levar a uma cicatrização posterior. E com o passar dos dias, essa região ela cola, ela forma ali um tecido fibrótico cicatricial e aí não tem jeito mais dele abrir. A cirurgia bariátrica moderna, ela utiliza essas duas formas de manipulação do trato gastrointestinal na sua confecção técnica. Ou seja, em toda a cirurgia bariátrica a gente grampeia e a gente costura. A gente grampeia e a gente costura. Nas regiões que a gente tem os grampos, hoje em dia a gente tem um risco muito baixo de fístula, porque os equipamentos que são utilizados no grampeamento desses órgãos, hoje eles são muito mais modernos do que há anos atrás. Já na parte de suturas, de costuras mesmo que a gente faz com as linhas e são feitas manualmente através dos equipamentos de videolaparoscopia e de robótica, essas regiões são as mais expostas à fístula, especialmente em situações em que o cirurgião ainda não tem uma experiência adequada nesse trabalho, o que, se você viu o primeiro vídeo, eu deixei claro que para fazer essa cirurgia tem que ter treinamento. Então, teoricamente, todo cirurgião que faz bariátrica tem que saber fazer a cirurgia bariátrica com maestria. Partindo do pressuposto que a pessoa tem treinamento, o cirurgião sabe operar isso,
ele tem que fazer bem feita essa costura. E não é só esse detalhe que conta, não é só a perfeição técnica que conta. Tem outros fatores que não são dependentes da técnica cirúrgica. Eu gosto muito de dar esse exemplo no meu consultório para que as pessoas entendam, e você vai entender bem o que eu estou querendo dizer para você. Imagine você construindo uma parede de uma casa. Aqui na minha casa tem uma parede aqui atrás, com esses quadros lindos, maravilhosos e caríssimos que a minha esposa mandou colocar aqui atrás de mim. Nessa parede tem tijolo. O que mantém o tijolo pregado um no outro? Não é o cimento? Só que o cimento ele leva um tempo para ele secar e o tijolinho pregar um no outro. Se enquanto o cimento tá molhado, vier alguém chutar a parede, o que acontece com ela? Ela desmorona. O cimento do nosso corpo é a proteína que cola as coisas que eu corto lá dentro. Eu posso fazer uma sutura extremamente bem feita, perfeita ali dentro. Só que vai levar um tempo, em média de 5 a 15 dias, para que essas proteínas colem realmente essa região e aí o fato do alimento passar e distender aquilo ali não leve à formação de um vazamento, de uma fístula. Se porventura o paciente comer alguma coisa que não deva fora de hora e essa linha de costura distender, ela pode abrir. Por isso que você ouve aquelas histórias macabras do fulano fez bariátrica, não aguentou a vontade de comer, comeu o negócio e morreu. Acontece? Acontece. Acontece sim. Então, discernimento mental para saber que não pode comer as coisas na hora que simplesmente você quer, você tem que preservar a tua cirurgia, é fundamental para fazer essa operação. Tem que deixar o tempo cicatrizar aquilo ali. Tem outros fatores que vão aumentar o risco da formação de uma fístula nessas linhas, nessas regiões que foram costuradas aí do estômago e do intestino na bariátrica. Outra questão é o fator nutricional pré-operatório. A cirurgia bariátrica ela é uma cirurgia eletiva, pessoal. Então a gente vai fazer a cirurgia numa pessoa que está nutricionalmente bem. Se ela tiver algum problema nutricional associado, ela aumenta o risco de não ter substrato suficiente para cicatrizar bem essa região operada. Ela pode ter uma fístula por desnutrição. Imagina você pegar e operar um paciente com câncer. Ele por si só ele é um paciente meio desnutrido, né? O paciente que tem câncer. Então são cirurgias de risco de complicações por fístula muito maiores do que a bariátrica, porque a gente não opera pessoas que têm uma doença grave como é o câncer que as consome todas as suas reservas nutricionais. Porém, o status nutricional é um fator de risco. Quem não está bem nutrido tem um risco maior de ter uma fístula. Outro fator é a questão de infecções associadas. Se a pessoa tem uma infecção associada e faz a cirurgia na vigência da infecção, ela aumenta o risco de não ter substrato suficiente para cicatrizar aquilo ali. Então pode se formar uma fístula também. E além desses fatores, existem outras questões. Existem questões biológicas de vascularização, que são diferentes entre cada pessoa. O que é vascularização? Não é só para você entender. É a quantidade de sangue que chega naquele órgão. Quando eu tenho uma pessoa jovem, que é mais saudável, que faz exercício físico, ela tem mais capilares sanguíneos normalmente, ela tem um status cardiovascular melhor, então ela consegue mandar mais sangue para os órgãos dela. E o sangue é vida. Onde o sangue chega, ele cicatriza, ele cola, ele traz as proteínas que vão fazer essa síntese, né? Então, se eu tenho uma pessoa que não tem um suprimento sanguíneo adequado, seja porque ela está anêmica, seja porque além de estar anêmica, ela não se alimenta bem, seja uma pessoa que, por exemplo, no caso de bariátricas revisionais, a pessoa já tinha uma anemia, já tinha um grau de má nutrição, ela tem um risco maior de fístula do que um paciente que não tem essas condições. Tudo isso interfere, a vascularização interfere na cicatrização desse órgão operado, que foi cortado e costurado e tudo mais. E se porventura esses fatores aí, eles não se concretizam, a gente vai ter uma fístula. E a fístula, ela, graças a Deus, tem uma incidência muito baixa nos dias de hoje. Ela é muito próxima de zero.
a gente fala de um risco menor que 0,5% de termos uma fístula no pós-operatório da cirurgia bariátrica. Fique muito tranquilo com relação a isso. O risco de fístula é muito baixo. Porém, quando esse problema acontece, ele exige internação imediata, ele exige suporte nutricional ao nosso paciente, ele exige por muitas vezes, na grande maioria das vezes, reoperação, levar para a sala de cirurgia novamente para poder drenar as coleções fistulosas que se formam ali dentro da cavidade abdominal, para que esse conteúdo infectado ele saia do abdômen por meio de um dreno e não fique contaminado ali dentro, né, naquele órgão que foi operado. Então, já te adianto o seguinte, e é polêmico isso que eu vou te falar. Se você acha que, o negócio abriu, vai lá e fecha ele de novo. Na verdade, não é bem assim. Quando a gente tem uma fístula, normalmente a gente trata essa fístula por meio de jejum, né, repouso do trato gastrointestinal, de alimentação. Então a gente faz aquelas nutrições na veia, faz antibiótico terapia, suporte clínico e deixa a fístula drenada para fora da barriga por meio de um dreno. E o tempo vai curar essa fístula. Então, são situações potencialmente graves que exigem intervenções imediatas, mas que normalmente, quando bem conduzidas, levam a desfechos satisfatórios de resultados. Ou seja, aquela região que estava com aquele vazamento, ela cicatriza com o passar do tempo, ela fecha, e aí o intestino, o estômago voltam a funcionar normalmente e a vida do nosso paciente operado, ela continua a ser normal daí em diante. Ficou com medo ou eu te tranquilizei com relação a isso? Se a gente parar para pensar em termos matemáticos, você não faz operação nenhuma. Em termos matemáticos, você nem de casa sai, porque quando você pega seu carro e vai para uma rodovia, você está exposto a um risco de óbito maior do que você teria numa cirurgia bariátrica, por meio, por exemplo, através depois de uma fístula que possa acontecer com você. Então, fique muito tranquilo aí. É realmente um problema que pode acontecer, você vai escutar falar de alguém que teve. Todo cirurgião já teve esse tipo de complicação na sua carreira, eu já tive e eu ainda terei enquanto cirurgia eu fizer nas pessoas. Isso é óbvio, só não vai ter problema nenhum quem não faz a cirurgia. Seja o paciente que não opera, seja o médico que não faz esse procedimento. Se você pôs a mão, operou, mexeu, tem risco de ter problemas. A boa notícia é que o risco é muito baixo e se mesmo assim o problema acontecer, a gente te leva para um centro hospitalar de referência que tem equipe treinada de endoscopia, de cirurgiões de sobreaviso, cirurgiões da própria equipe de assistência, equipe de nutrologia, equipe de endocrinologia, de psicologia, de nutrição, enfim, todo time de equipe multidisciplinar preparado e pronto para cuidar de você numa eventual complicação da cirurgia bariátrica. Eu espero que eu tenha te tranquilizado, ao invés de ter te trazido receio e medo, e eu quero que você me conte aqui no comentário o que você sentiu ao ver esse vídeo. Você ficou com medo? Você ficou tranquilo? Me conte aqui sua opinião, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aí com quem quer fazer cirurgia bariátrica e está com medo da fístula, e eu aproveito para te fazer um convite. Se você quer que eu e minha equipe cuidemos de você em São Paulo ou em Goiânia, basta tocar aqui embaixo para você ser direcionado por meio desse link que tem na descrição aqui do vídeo para o meu time de atendimento de secretárias, para que elas marquem a consulta com você, seja em Goiânia, seja em São Paulo, seja por uma consulta virtual, por teleconsulta, enfim, para que eu organize com você uma mudança definitiva na sua vida. Eu vou só terminar esse vídeo com uma coisa que talvez passou na sua cabeça. Fabio, você é operado de bariátrica, não é? Sou. Eu tenho um sleeve na minha barriga. Dr. José Alves de Oliveira Júnior, meu amigo, meu sócio, meu doutor, meu cirurgião, fez a cirurgia em mim. Será que eu fiquei com medo de ter uma fístula? É claro que com medo a gente fica, pessoal. É óbvio. É mentira se alguém for para uma cirurgia e dizer que não sentiu nada, nenhum tipo de receio, nenhum tipo de medo. Porém, eu confiei muito no Zé Alves, eu confiei muito no meu médico, confiei muito no hospital que eu fui operado, eu confiei muito na minha equipe de anestesia, eu confiei muito na minha esposa, na minha família, que sempre me deu suporte em todas as minhas decisões.
É por isso que eu não me arrependo em momento algum de ter feito a cirurgia. E mesmo com algum grau de receio, eu fiz e ficou tudo bem. E é isso que eu imagino que você vai sentir quando você também tomar a decisão de tocar neste botão aqui da descrição do vídeo e marcar sua consulta. A gente se vê, um grande abraço, até o próximo vídeo.